Você já falou com Deus hoje? Você já fez a sua primeira oração do dia? Tem muita gente que quer orar, mas não sabe nem sequer por onde começar. Sabe aquela oração que parece vazia, que não passa do teto, aquela oração que não vem a resposta, aquela oração que não sente Deus. Mas hoje não se preocupe, dentro desse devocional nós vamos seguir o passo a passo dado pelo próprio Jesus de como devemos orar da forma correta. E você pode correr, pegar um papel, uma caneta, para anotar os princípios de uma oração completa, de uma oração forte feita diante de Deus. Porque algumas pessoas elas acham que precisam falar bonito, outras pessoas pensam que Deus só ouve quem sabe muito da Bíblia, e tem gente que até desiste de orar porque a resposta não chegou ainda. Mas a verdade é que a própria Bíblia nos ensina a orar do jeito certo. E você quer aprender a orar desta forma? Coloque aqui o seu bom dia nos comentários e já diz: bom dia, eu quero orar da forma correta. É tão lindo quando a gente se dispõe a aprender com Deus, porque aqui é o próprio Jesus que nos ensina. Olha o que ele disse em Mateus 6, versículo 6. Ele diz assim: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que o vê em secreto, ele também te recompensará. Oh, que lindo, Jesus, essas palavras. Aqui o próprio Jesus ensinando uma receita para nós de como falar com o Pai Celestial. Aqui Jesus não disse que você precisa correr para o templo, ele não disse que nós precisamos de alguém do lado como testemunha da nossa oração, ele não disse que precisa de palavras difíceis, ele disse: vai para um lugar secreto e fale com Deus. Parece uma ordem tão simples, mas que quando chega esse momento, muitas pessoas elas ficam ainda com dúvida. E orar nada mais é do que conversar com Deus. Mas existe algo que muita gente ainda não entende. Orar não é repetir as mesmas palavras e a mesma oração todo dia. Orar não é fazer um discurso. Orar não é tentar impressionar Deus. Jesus, ele explicou isso logo depois, quando ele disse, lá no versículo 7 de Mateus 6, quando vocês orarem, não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagãos, aqueles que não têm entendimento, aqueles que não sabem o que estão fazendo. Um dia você já pode ter orado assim, sem entendimento. E talvez a resposta não veio porque não chegou diante de Deus da forma que deveria chegar às suas palavras. Mas hoje você vai sair desse devocional fazendo da forma que Jesus vai te ensinar agora. Que Deus, ele não se move pela quantidade de palavras. Aqui nós aprendemos que ele se move pela sinceridade de um coração que é sincero diante dele. Com Jesus, eu já falei chorando. Com Jesus eu já falei em silêncio porque eu não podia sussurrar palavras para que outras pessoas ouvissem. Mas Jesus, ele não só ensinou o que não fazer, ele também ensinou da forma correta que se deve orar. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, que você com certeza conhece. Mas eu vou dizer que tem um grande segredo dentro desta oração. E esse segredo é poderoso, porque o Senhor mostra como começar, como conduzir a oração, e Ele mostra também como se deve encerrar uma oração sincera. Pai nosso que estás nos céus.
Aqui o Senhor Jesus, ele começa reconhecendo quem é Deus. Depois, na segunda frase, já diz: santificado seja o seu nome. Ele adora antes de fazer qualquer pedido, ele está engrandecendo o nome do Senhor. E ele diz: seja feita a sua vontade. Isso é pegar o controle da sua vida, da sua família, da sua casa e colocar nas mãos de Deus. Fala: Senhor, faça da tua vontade. Talvez é isso que está faltando você fazer, confiar, entregar para Deus o controle. Depois ele vem dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É apresentar as suas necessidades para Deus, é contar com palavras para Deus aonde que está necessitando de um toque do Senhor. Depois ele diz: perdoa as nossas dívidas. Peça perdão para Deus aonde você tem falhado, aonde você não tem perseverado na fé, aonde tem faltado a persistência, a vontade de prosseguir. Peça perdão a Deus na sua oração. Depois ele vem dizendo: livra-nos do mal. Peça para Deus a proteção divina. Você viu que tem uma ordem para falar com Deus? Não é tudo misturado. Oração não é fazer para Deus uma lista de pedidos e ir embora. Mas falar com Deus é seguir uma sequência. Você percebe? Jesus mostrou que a oração ela tem um caminho. Anota isso aí agora. Adoração, entrega, pedido, perdão e proteção. Quando você ora assim, a sua oração ela se torna uma oração forte. Ela é uma oração alinhada com Deus e a sua fé começa então a crescer. E talvez o que está faltando na sua vida não é falta de força, nem de oportunidade, nem falta de Deus operar milagres. É só você pegar o jeitinho de falar certo com Deus. Que você possa deixar aqui nos comentários: eu quero orar da forma certa. Porque quando você passar a orar da forma correta, começará a respostas de Deus chegar no teu coração, na tua vida, trazendo grandes oportunidades do céu para você. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, essa oração de hoje é para pedir que o Senhor venha nos ensinar a orar. Tire de nós todo medo, toda dúvida, tire a ideia de que nós não sabemos falar contigo, porque o Senhor próprio nos ensina a falar contigo de uma forma simples. Nos ensina a falar com o coração, nos ensina a te buscar no secreto, sem pressa, nos ensina a confiar na tua presença. E que a nossa oração não seja vazia, mas seja uma oração cheia de fé, Senhor. E que a partir de hoje a nossa vida espiritual ela mude, porque aprendemos a falar contigo da forma correta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E eu quero que você observe isso, que quem aprende a orar, aprende a viver perto de Deus. Então você escreve hoje aqui: eu quero viver perto de Deus. A coisa mais maravilhosa é a gente poder viver no colo do Pai, ter intimidade de abraçar o Senhor e Ele nos acolher nas horas difíceis e também estar do nosso lado em todo o tempo, na alegria e nas dificuldades, nos fortalecendo e nos ensinando. Que Deus te abençoe e amanhã nós vamos aprender mais da palavra do Senhor. E eu já peço para você, seja uma semeadora, um semeador da palavra de Deus. Você pode semear essa pequena semente hoje em 1, 2 ou até 3 corações. Quantas vidas você vai enviar esta mensagem hoje? Que Deus te abençoe grandemente. Amém.